Olá, hoje nós vamos falar sobre o tamanho do pênis. É uma coisa que preocupa muito os homens. Uma das maiores inseguranças do homem é se tem um pênis suficientemente do tamanho que possa agradar a sua parceira ou o seu parceiro. E o mais interessante é por que isso se torna tão importante quando outras coisas numa relação sexual, se mostram e a gente já vem discutindo há algum bom tempo que na verdade fazem toda a diferença. Mas fica, Por que esta indagação masculina tão forte? E aí a gente vê que vem muito de tantos assistirem filmes pornográficos, porque lá naqueles filmes, naqueles videozinhos que excitam tanto, sempre tem um homem bastante avantajado. Que é esse mesmo objetivo final de trazer um poder muito maior que o homem muitas vezes tem dentro de uma relação, de fazer uma mulher ou mesmo um outro homem a ter prazer de uma forma bastante intensa. Então colocam lá um instrumento bastante grande, colocando todo o poder neste pênis, quando na verdade são outras coisas, como por exemplo o clima erotizado que se estabelece dentro de uma relação, a sedução que está ali. E é importante a gente lembrar que o dedinho, uma mão, uma língua bem treinadinha vale muito mais que qualquer pênis tão grande assim, porque eu acho que é uma reflexão interessante a gente lembrar como é que é uma relação de lésbicas, por exemplo, que não tem, o pênis. Então são outras coisas, outras sugestões que fazem, ter excitação, ter prazer sexual nessa hora, que não somente aquela preocupação incessante do homem no tamanho, se vai agradar ou não, porque isso aí fica de fato, alguma coisa muito mais relacionada à sua personalidade, aos seus ganhos, aos poderes que ele encontra pela vida, e aí por aí vai uma grande reflexão, não é mesmo? Importante a gente lembrar que uma mulher, para ter prazer sexual, ela não precisa de um pênis tão grande. Basta ter um pênis. Por quê? A maioria das mulheres tem prazer, ou seja, chegam ao orgasmo, conseguem gozar de fato pelo clitóris. Poucas mulheres, ou digamos assim, 30% das mulheres têm o orgasmo vaginal, que aí precisa de um pênis, mas mesmo assim, um tamanho mesmo considerado pequeno, que é abaixo dos 10 centímetros, ele consegue atingir o ponto G da mulher, fazendo com que qualquer mulher tenha assim aquele orgasmo. Então, vejamos bem, é uma preocupação desnecessária do homem. É algo que sim está relacionado com coisas que incomodam ele em outros setores e que recai depois lá na cama na hora H. Outro fato importante a gente lembrar que tudo isso que é oferecido na internet para aumento de pênis, a mesa científica não reconhece. Nós não temos nada que possa ser, que seja considerado legitimado, até o momento presente em relação a aumentar o pênis. Então, o que precisa de fato ser aumentado é, o grande poder mental aí, a grande sensação psicológica, esse emocional do como ele está, é isso que precisa ser averiguado, trabalhado no sentido assim, não está se sentindo seguro, não está se sentindo confiante, procura uma psicoterapia, procura conversar sobre isso, põe para fora o que está incomodando, porque é isso que vai alicerçar o homem, é isso que vai dar poder a esse homem nesse sentido sexual. São coisas lá de fora, do dia a dia, problemas com o trabalho, com família, com doenças, enfim, todos esses sentidos, mas que vai recair em algum momento, com inseguranças, traduzidos nesse sentido, lá na cama. Então a gente nunca pode entender um homem isoladamente, ele precisa necessariamente ser entendido como um contexto e desta forma sim é trabalhado nesse sentido. Então lembrando que a média brasileira do tamanho do pênis é em torno de 11 centímetros e meio até 16 centímetros, mais ou menos. Essa é a média, Ou seja, o que satisfaz um homem para ir para uma relação sem preocupações.
Abaixo de 10 centímetros, o homem precisa investir um pouquinho nas posições, na habilidade maior dele, né, para que ele consiga aí se sentir bem. Acima de 17, já pode ser até um transtorno para o homem. Ele também tem que investir muito na habilidade, no como ele fazer com esse pênis tão grande que às vezes traz incômodos, às vezes até dores, dependendo, né, de como se leva essa relação, se consegue levar o parceiro a um relaxamento suficiente para receber esse tamanho de pênis, e ele mesmo, né, se soltar e conseguir conduzir então o seu próprio pênis, porque não basta ser grande para ter esse valor todo, precisa ser bem conduzido, ou seja, a pecinha antes do pênis que está por trás, as boas intenções, o como lidar com o amor, com os sentimentos, com a relação e principalmente com o outro, se preocupando em dar prazer ao parceiro ou à parceira, conduzi-la a fazer com que ela ou ele dê uma resposta favorável, que faça essa correspondência, né? Porque o mais gostoso de uma relação é quando os dois estão envolvidos. E para conseguir isso, precisa sim que os dois invistam nisso, não é mesmo? Então, o grande segredo de uma relação sexual, sem dúvida nenhuma, é o poder que você consegue exercer sobre o outro, o poder de sedução. É aí que mostra de fato o verdadeiro tamanho do pênis. Ok? Se você gostou desse videozinho, se ele te contribuiu em alguma coisa, deixe aí para nós um like. Obrigada e até a próxima!